A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, que alegria mais uma noite estar aqui e poder compartilhar com aquilo que Deus colocou no meu coração. É um privilégio muito grande poder servir ao nosso Deus e não há lugar melhor para estar do que na casa do Senhor, do que na presença dEle. Aleluia, paz do Senhor a todos. Que privilégio, irmãos. É bom demais sentir a presença do nosso Deus. Peço, por favor, que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, meus irmãos. Vou dar um tempinho para que os irmãos possam abrir. Estou muito grato com Deus. Tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na vida dos irmãos, na vida da minha família. Nosso Deus é perfeito. Nada foge do seu controle. Vamos ler a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, meus irmãos. Que nos diz assim: Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos, para dar início a este momento da palavra, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Pai, quando eu olho para mim mesmo, olho o meu passado, Senhor, eu digo que nem Paulo. Pela graça eu sou o que sou. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim, não desistir de nós, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por muitas vezes sem entendermos. Aleluia. Nós perguntamos, Pai, a Ti, se não poderia ter sido diferente. Ou muitas vezes perguntamos o porquê estamos passando por isso. Mas, Pai, Tu nos abraça, Tu nos consola, nos refrigera e mostra mais uma vez que Tu estás conosco, Senhor. Obrigado porque Tu já se fez presente nesta live, Senhor. Obrigado por ter falado conosco através dos louvores. E queremos continuar Te adorando, Senhor. Queremos continuar, Pai, na Tua presença. Que possamos abrir os nossos corações e os nossos ouvidos para Ti, Senhor. E que Teu Espírito Santo continue tendo liberdade em nosso meio, Pai. Fala a cada coração, Senhor, e que eu possa, Deus, ser instrumento Teu, Pai, para levar a mensagem ao Teu povo, Senhor. Tu sabes do desejo do meu coração, Pai. E eu quero, Senhor, transmitir aquilo que Tu colocou no meu coração, Senhor. Continua conosco, Pai. Continua nos fortalecendo, Senhor. Continua nos enchendo da Tua presença, Senhor. E nos direcionando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22, nos fala sobre atitude. Nos fala sobre ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Isso é muito importante, meus irmãos. E Deus tem falado muito forte no meu coração e trabalhado muito comigo em relação a essa área sobre atitude, sobre praticar. Eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos em relação a isso. Porque o que Deus coloca no meu coração, a importância de que eu preciso realmente buscá-lo muito mais, de eu ter o sentimento, claro, de que Ele é o único e suficiente na minha vida,
que eu preciso cada vez mais da presença dele, mas tudo aquilo que ele coloca no meu coração é aquilo que eu almejo, eu preciso ter atitude para alcançar. Eu preciso ter atitude para que possa corroborar aquilo que eu estou desejando, aquilo que eu quero alcançar. Então eu quero me parecer mais com Jesus, glória a Deus por isso. Eu preciso ter atitude. Aleluia. Se eu quero ter mais relacionamento com Deus, eu preciso ter mais atitudes que comprovem isso. Eu quero ser um engenheiro, glória a Deus por isso, eu preciso ter atitude. Eu quero ter mais saúde, melhorar minha alimentação, eu preciso ter mais atitude. Que Tiago está querendo nos trazer aqui. E o que Deus falou ao meu coração. Tenha atitude. E muitas vezes, como eu parei no meio do caminho, diante do obstáculo, ou diante de uma dificuldade, olhei muito mais para o problema do que para Deus, olhei muitas vezes muito mais para as minhas limitações e deixei de ter atitude. E Deus quer nos fortalecer e mostrar que eu preciso ter atitude para alcançar aquilo que Ele colocou no meu coração e aquilo que Ele colocou no seu coração. Que assim como o presbítero Magno falou, Deus tem coisas grandes e firmes para nós. Deus tem coisas grandes preparadas para cada um de nós. Aleluia! Para cada um de nós. E eu preciso ter atitude que demonstrem isso. Eu preciso ter atitude que demonstrem que eu quero alcançar isso. Que eu quero parecer mais com Jesus. E ontem, quando eu estava preparando o meu almoço, foi um momento muito engraçado aqui em casa, estava sozinho. E eu estava praticamente almoçando e chorando. Muito engraçado isso, alguém está almoçando e está chorando praticamente ao mesmo tempo. Porque eu estava refletindo diante daquele prato ali que eu pude preparar, como que Deus trabalhou na minha vida. Como que eu pude preparar o meu almoço saudável, a minha própria refeição, como que, para mim, isso no passado, eu gosto muito de ser prático, eu já falei isso para os irmãos. Eu pegaria algum ovo, faria algo simples, uma farinha, e para mim já seria o suficiente. Mas eu coloquei no meu coração que eu precisava melhorar a minha saúde, eu precisava melhorar a minha alimentação. E aí ontem eu preparei o meu arroz sozinho, o meu arroz integral. Peguei um pedaço de carne que minha esposa já tinha temperado. Preparei aquela carne, cortei a cenoura em pedaços. E preparei a minha refeição. E quando eu olho para algum tempo atrás, até no ano passado mesmo, eu não teria feito isso. E aí Deus colocou no meu coração que eu precisava mudar a minha alimentação e melhorar a minha saúde. Mas eu precisava ter atitude para isso. Porque apenas o desejo e apenas o querer, na maioria das vezes, tem pouco impacto em nossas vidas, irmãos. Muitas vezes tem pouco impacto em nossas vidas. O nosso desejo, aquilo que está no nosso coração, precisa ser refletido em atitudes. Aquilo que Deus colocou no nosso coração precisa fluir em nossas atitudes. Isso é muito importante. Eu aprendi muito com Deus esse ano em relação a isso, que eu precisava ter atitude para conquistar. Eu precisava ter atitude para me aproximar mais dele. Eu precisava ter atitude para mudar aquilo que precisava ser mudado. Eu precisava ter atitude. Aleluia. E aí nós vemos na palavra do Senhor, no mesmo livro de Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14, que nos diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem um alimento nem roupa, o que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta.
Mas se alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus, muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Que privilégio, meus irmãos. Vejam que somos declarados justos pelaquilo que fazemos e não apenas pela nossa fé. Aleluia! E aqui Tiago retrata essa passagem por nós muito conhecida, a fé sem obras é morta. E como que ele apresenta que se nós cremos em Deus, se nós temos essa fé nesse Deus único e todo-poderoso, nós precisamos expressar isso em obras. Nós também compreendemos que a nossa salvação é pela graça, um favor imerecido, não vem por aquilo que nós fazemos, nem por aquilo que nós fizemos. É por graça. Vem através do sacrifício de Jesus. Mas ele apresenta a importância das nossas atitudes. A importância de demonstrarmos com obras, com as nossas ações, aquilo que nós cremos, aquilo que nós esperamos e aquilo que nós queremos alcançar. E aquilo que nós temos como objetivo. E eu queria conversar um pouco com os irmãos, trazer um pouco sobre essa passagem de Abraão. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 15, a partir do versículo 1, Deus conversa com Abraão. Naquela época ainda seu nome era Abrão. Ele recebeu o nome de Abraão 2 capítulos depois, em Gênesis 17. Mas para não confundir, eu vou chamar aqui apenas como Abraão. E Deus se apresenta para ele, diz: Abraão, não tenha medo, eu sou contigo. Eu falei da sua descendência, uma multidão, eu estou contigo, não se apavore, a sua recompensa vai ser tremenda. E Abraão conversa com o Senhor: Senhor, do que me adianta isso tudo se eu não tenho um herdeiro? O meu servo Eleazar que vai receber tudo aquilo que o Senhor está me proporcionando. Eu não tenho um herdeiro, um filho para herdar isso tudo. E Deus conduz Abraão para fora. Aleluia! Que coisa linda nessa passagem, meus irmãos. Deus conduz Abraão para fora. E ele mostra as estrelas no céu. Ele diz: Abraão, se for possível, conta as estrelas. Se for possível, Abraão, eu te conduzi até aqui. E olha o que eu farei contigo. Isso nas minhas palavras. E a passagem continua: se for possível, conta as estrelas, porque é assim que será a sua descendência. E no versículo 6, irmãos, nos escreve algo poderoso. Diz que Abraão creu em Deus, no seu íntimo, e foi declarado justo. Ele creu em Deus, algo no íntimo, e ele foi declarado justo. Aleluia! Como Deus quer algo tão profundo, algo que primeiro surja de dentro, mas que precisa ser expressado em nossas ações. Porque em Gênesis, no capítulo 22, Deus prova a Abraão. Ele se apresenta a Abraão e o chama. Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. E Deus começa a conversar com Abraão. Abraão, pegue seu filho Isaque, o filho que você tanto ama, o filho da promessa, aquele filho que você tanto esperou, Abraão, e vá até o Monte Moriá. E lá no Monte Moriá, naquela região, eu te mostrarei onde sacrificará o seu filho Abraão. E a palavra diz que na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, chamou seu filho Isaque, 2 servos, e partiu rumo a Moriá.
E depois de 3 dias de viagem, ele chega até o Monte Moriá. Deus mostra para ele qual é o local. Abraão deixa os seus 2 servos ali e começa a subir aquele monte. Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. E aí, quando eles estão naquele local, Abraão prepara o altar. Ele amarra o seu filho, prepara tudo, e quando ele está próximo a sacrificar o seu filho, o anjo vem e fala: Abraão, Abraão, não faça mal ao menino. Aleluia! Não faça mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Somente neste momento, irmão, está escrito que o anjo diz: agora eu sei que tu temes a Deus. Quando Abraão estava disposto a sacrificar o seu único filho, neste momento, aleluia, aleluia, Abraão eleva os seus olhos e vê um carneiro amarrado e pronto para ser sacrificado. Deus preparou o cordeiro, aleluia. E aí Deus vem, abençoa Abraão, confirma as promessas, diz: Abraão, sua multidão, sua descendência será enorme, assim como um grão de areia, assim como as estrelas no céu, eu te abençoarei, Abraão. Aleluia, porque tu me obedeceu, aleluia. Tu disses lá atrás que cria em mim, porque eu sondei o seu coração, Abraão. Eu te declarei justo. Eu vi aquilo que você declarou no seu coração e confiou em mim. Mas porque tu me obedeceu, porque tu ouviu a minha voz e de prontidão me obedeceu, estava disposto a entregar o seu filho que você tanto amava, que você tanto ama, Abraão. Porque me obedeceu, eu te abençoarei. Certamente eu cumprirei aquilo que eu disse. Deus falou isso para Abraão porque ele obedeceu, meus irmãos. E vocês veem como que Gênesis capítulo 15 e Gênesis capítulo 22 estão interligados. Como que é necessário que nós tenhamos esse equilíbrio perfeito entre aquilo que nós cremos, entre o nosso íntimo e as nossas atitudes. Precisamos, assim como no livro de Tiago está escrito, ouvir a palavra, mas não nos contentarmos apenas em ouvir, mas colocar em prática. Ouvir e praticar a palavra. Ouvir e demonstrar com atitudes que nós cremos nesta palavra. Ouvir e colocar em atitudes que nós queremos de fato alcançar aquilo que está preparado para nós. Que nós queremos realmente mais relacionamento, mais da presença com as nossas atitudes. Cada dia mais. Mateus, então você está me dizendo que apenas minhas atitudes importam? É claro que não. Nós vemos que precisa ter um equilíbrio. Gênesis 15, Abraão crendo no seu íntimo. Gênesis 22, ele em prática. Ele realmente praticando aquilo que ele cria, aquilo que ele sabia que Deus dizia e cumpria, que Deus falava e fazia. Se ele disse que a multidão seria a sua descendência, que ele iria fazer determinada coisa, Abraão tinha certeza no íntimo que Deus faria. Então ele tinha a certeza que aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus. É preciso ter uma coerência e um equilíbrio naquilo que nós cremos e naquilo que nós fazemos. Porque existem coisas, irmãos, que nós não precisamos perguntar para Deus para fazer. Eu preciso perguntar para Deus que eu devo me alimentar melhor, que eu devo deixar as comidas prontas de lado, industrializadas, comer mais fruta, verdura, legume. Eu não preciso perguntar isso para Ele. É claro que Ele quer que eu tenha uma saúde física. É claro que Ele quer que eu tenha minha saúde física, mental fortalecida. Eu não preciso perguntar para Deus: Deus, Tu quer que eu medite na Sua palavra? Tu quer que eu ore mais? Tu quer que eu jejue? Tu quer que eu ame meu irmão? Tu quer que eu ame quem me persegue?
Tu quer que eu perdoe? Eu não preciso perguntar isso, meu irmão, porque está escrito, está claro na palavra de Deus. Mas tem momentos que nós precisaremos pedir uma orientação para Deus em assuntos específicos. Senhor, tenho 2 propostas de emprego, eu aceito essa ou essa. Senhor, preciso da tua mão para escolher quem eu vou me relacionar, quem eu vou casar. Isso é muito importante. Mas quando Deus te responder, você vai precisar tomar uma atitude. Deus vai falar, é essa pessoa ou não é? É esse emprego ou não? Deus pode falar para você que chegou o momento de você largar o seu emprego e servir única e exclusivamente a obra. E aí a pessoa vai ficar passivamente esperando, não, Senhor. Se tu queres que eu largue tudo, eu vou esperar. Tu vais fazer com que meu chefe me demita, tu vai me dar um sinal claro, tu vai fazer tudo. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Se Deus falou a partir de hoje, eu quero que você se dedique única e exclusivamente à minha obra, com sabedoria, eu vou agir para seguir esse direcionamento de Deus. É preciso ter, irmãos, atitude. E quantas vezes eu já me limitei? Quantas vezes eu já abri mão de fazer algo porque olhava para o problema, olhava para quem eu era, enxergava onde Deus estava tentando me levar, e eu parava, eu não tinha atitude, eu não perseverava. Mas Deus tem falado muito forte comigo, tenha atitude, tenha atitude. Eu coloquei algo no teu coração, tenha atitude, busque, persiga isso. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Paulo fala para os filipenses que Deus é quem produz neles tanto o querer quanto o realizar. O que é que isso quer dizer, meus irmãos? Que Deus estava colocando tanto o querer, o sentimento, o objetivo, o sonho, o propósito, como Deus também estava dando para a igreja dos filipenses a ferramenta para realizar. Deus apenas não se contenta com o sentimento, em te dar o sonho, o objetivo, o propósito, Ele também te dá ferramentas para alcançar. Ele também te dará ferramentas para realizar e chegar ao seu objetivo, mas é preciso ter atitude. Deus colocará em nosso coração, mas também produzirá em nós o realizar. Ele também nos dará forças para realizar. Ele nos dará estratégia, o direcionamento, abrirá caminho onde não há caminho. Assim como o povo no deserto, o povo vê aquela situação difícil, montanha de um lado e do outro, mar vermelho, faraó perseguindo, o povo começa a orar desesperado, com medo, e Deus responde, Moisés, diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche, que marche, que marche, continue, continue. E Deus abriu o caminho onde não tinha um caminho. Deus quer de nós prática. Deus quer de nós atitude. Gostaria de ler com os irmãos Mateus no capítulo 5. Uma passagem muito importante que nos mostra esse complemento que nós precisamos ter. E essa harmonia entre aquilo que nós sentimos e aquilo que nós realizamos. Porque, meus irmãos, é claro que apenas o realizar e o fazer não é o suficiente. É claro que Deus se importa com aquilo que nós estamos sentindo, tem que ser do íntimo, tem que ser uma verdade no íntimo. Tem que ser algo genuíno. Tem que ser algo verdadeiro. A palavra de Deus nos deixa isso claro. Terão determinados momentos também, assim como a parábola em Mateus capítulo 21, antes de entrarmos nessa passagem aqui de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 21, Jesus traz uma parábola para aquele povo, falando como um homem que tinha 2 filhos. E ele chega para um de seus filhos e diz, filho,
vá trabalhar hoje na vinha. E o filho mais velho diz para o pai, não vou. Mas no final ele foi. E aí o pai vai para o outro filho e diz, filho, vá hoje trabalhar na vinha. E o filho diz, eu vou, pai. Mas no final ele não foi. E Jesus pergunta para o povo, quem agradou mais ao pai? E Jesus responde, aquele que foi, aquele que obedeceu. Terão momentos que a nossa carne vai gritar, doer, não vai querer fazer aquilo, não vai querer perdoar, não vai querer amar quem nos persegue. Mas mesmo assim, Deus nos chama para agir de acordo com a sua palavra. Deus nos chama para agir de acordo com aquilo que nós ouvimos dele e colocar em prática. Mesmo que naquele primeiro momento não estejamos sentindo, mesmo que a nossa carne não queira fazer, Deus nos convida a praticar, a colocar em prática. Porque esse sentimento e essa vontade ele muda, não se preocupe com isso. Busque essa mudança porque ele é mestre em transformar. Não há nada impossível para o nosso Deus. Como que Deus chamou os doentes para confundir aqueles que eram sãos, como que Deus chamou pessoas que tinham problemas, mas ele trabalhou em cada uma delas, fortaleceu, encheu da presença dele e do Espírito Santo, para fazer a vontade dele. Então não tenham problemas em relação a isso. Não se contente em estar sentindo isso, mas coloque em prática o que a palavra diz. Porque Deus transforma o coração do homem. Deus transforma o coração do homem. Só a palavra de Deus é capaz de ir até a divisão da alma e do espírito, ir lá profundo e mudar o homem. Eu sou prova disso. Eu sou prova da transformação que Deus pode trazer para o homem. E Deus quer que a gente coloque aquilo que nós ouvimos em prática. Mateus no capítulo 5, meus irmãos, a partir do versículo 38. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38, nos diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Atitude. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Atitude. Se alguém forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Atitude. Deem a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Atitude. E aí Jesus vem e complementa. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos como injustos. Se vocês, porém, amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo vocês demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Aleluia! Deus está convidando cada um de nós a algo muito mais profundo. Atitude. Oração por aqueles que te perseguem. Amar aqueles que não te amam. Bendizer aqueles que te maldizem. Sentimento e atitude. Porque se vocês amarem apenas os que te amam, se vocês cumprimentarem apenas aqueles que te cumprimentam, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios, aqueles que não me seguem, também fazem isso. Eu te convido para algo muito mais profundo. Porque se vocês agirem desta forma, se eu agir desta forma, eu estarei agindo como um verdadeiro filho de Deus. Olhe como Jesus usa uma palavra interessante.
vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus. Jesus não fala vocês se sentirão como filhos de Deus, que vocês terão o sentimento dos filhos de Deus, não. Vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus se vocês fizerem isso. Se vocês derem a outra face, se vocês andarem mais uma milha, se vocês derem a capa, se vocês emprestarem sem cobrarem juros, se vocês emprestarem com amor, se vocês amarem aqueles que te perseguem, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus. Se vocês colocarem isso em prática. Aleluia! Muitas vezes é duro. Muitas vezes é difícil. Mas é para isso que Deus nos convida. É para algo muito mais profundo. Mas aí, assim como Tiago mostra que se nós fizermos isso, colocarmos a palavra de Deus em prática, nós seremos felizes em tudo que nós realizarmos. Nós seremos felizes, a carne querendo nos dizer para não fazer, mas nosso espírito fortalecido nos dizendo, este é o caminho. Nós dizemos para nós mesmos, não é você que manda em mim, mas a vontade de Deus é mais importante. Não é a minha carne que me domina, mas é a vontade de Deus que me direciona. É isso que Deus quer de cada um de nós. Ouvir a palavra do Senhor, meditar nesta palavra todos os dias e colocar em prática. E aí pode ser um período engraçado falar sobre isso, que estamos em isolamento social. Mateus, como que eu estou na minha casa há 3 meses, é muito difícil, eu estou tendo pouco contato. Mas nós precisamos ter atitudes de acordo com a palavra. Quando você ora, quando você medita, quando você clama, você mostra para Deus que você o ama. Você, com a sua atitude, mostra para Deus que você valoriza a presença dele. Quando você honra seu pai e a sua mãe, você demonstra que valoriza a palavra e aquilo que Deus escreveu para você. E você demonstra que os pais são importantes na sua vida. Nós temos sim a oportunidade que venhamos a deixar de lado a limitação, a barreira, o problema e focar em Jesus. Porque se ele disse, passe desse lado e vá para o outro, como ele disse com os discípulos, é certeza que eles chegarão. Não importa se no meio do caminho vier uma tempestade. Se Jesus disse, passe de um lado para o outro, não importa o empecilho, você vai chegar lá. Continue remando. Continue remando. Continue clamando. Continue nos pés do Senhor, mas remando. Porque se Jesus falou, vá de um lado para o outro, você vai chegar lá. Nós iremos chegar lá. Mas nós precisamos ter atitude. A palavra de hoje é atitude. E aí a palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo 2, Deus fala sobre a igreja em Éfeso. E é muito curioso, porque casa muito bem com aquilo que nós estamos falando hoje. Porque Deus começa falando para a igreja de Éfeso, eu conheço as suas obras. Eu conheço que você trabalha árduo. Você não trabalha de qualquer forma, você trabalha com todas as suas forças. Você trabalha com afinco, você trabalha com vontade. Você odeia os perversos, você resistiu à dor por amor ao meu nome. Você tem trabalhado para mim, Éfeso. Mas eu tenho apenas uma coisa contra ti. Que você deixou o primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. Volte de onde você parou e volte a praticar as obras que você praticava no passado, com amor a mim, com aquele olhar do primeiro amor, com aquele olhar de quem se apaixona e tudo o que quer é estar com aquela pessoa, é fazer tudo por ela, é estar presente, amando, demonstrando. Éfeso, volte ao primeiro amor. Aleluia. Porque eu sei das tuas obras.
Eu sei que você tem trabalhado árduo, mas volte ao primeiro amor. É preciso, meus irmãos, ter um equilíbrio entre o sentimento e as nossas atitudes. Que as nossas atitudes não se tornem vazias por sentimentos que não agradam a Deus. E que também aquilo que nós sentimos não fique apenas dentro de nós, mas que nós possamos multiplicar isso e colocar em prática. Isso é muito importante, a atitude. Eu gostaria de ler para os irmãos 1 Coríntios uma passagem que é muito importante. 1 Coríntios no capítulo 13. A partir do versículo 1 ao versículo 7 nos diz assim: Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, e se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento e uma fé que permitisse mover montanhas, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu desse tudo o que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Porque o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Ele não é orgulhoso e nem grosseiro. Ele não exige que as coisas sejam à sua maneira. Ele não é irritável nem rancoroso. Ele não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Aleluia! Como que Paulo está dizendo, se ele fizesse isso tudo, ele seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Seria algo que faz barulho e por um tempo é aceitável, mas que depois incomoda, mas que depois não se sustenta. Precisa ser algo profundo. Como que ele diz que mesmo se ele desse tudo o que tem aos pobres, mesmo que ele tivesse uma fé que movesse montanhas, se ele não tivesse amor, ele nada seria. Como que é importante o amor, para que possa em todas as nossas ações estarmos ligados com a vontade de Deus, com o nosso coração, ligado com o coração de Deus, possamos expressar em atitudes a palavra do Senhor, que possamos expressar aquilo que nós ouvimos e vemos na palavra de Deus, com aquilo que Ele nos direciona, demonstrando o amor que vem de Deus. E Paulo nos deixa uma lição muito importante, que venhamos a fazer tudo com amor. Imagine o nível que ele leva nesta passagem. Se ele entregasse tudo o que ele tinha aos pobres, até se ele entregasse o próprio corpo dele para ser queimado e não tivesse amor, de nada valeria. Nada, irmãos, nada. E eu encerro essa palavra de hoje com a passagem em Marcos, no capítulo 12, versículos 29 ao 31, que diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e com todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que Jesus vem e completa tudo. Jesus não se contradiz, nem deixa nenhuma ponta solta. Como tudo com Jesus e com Deus é perfeito. Ele diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, também com as tuas forças. Com todo o teu ser me ame. Ou seja, com os teus sentimentos, com a tua razão, com as tuas atitudes, me ame. Mostre que me ama. Mostre que você quer um relacionamento comigo de forma completa. Tenha atitude. Não se esquecendo que a atitude é uma consequência daquilo que vem de dentro. Precisa ser assim.
Claro que nós precisamos ter atitudes voltadas à palavra. Que mesmo que esteja difícil de demonstrar amor, demonstre amor àqueles que te perseguem. Demonstre amor àqueles que muitas vezes não demonstram amor para você. Assim também eu devo agir. Que essa é a vontade de Deus, estaremos agindo conforme filhos de Deus. Precisamos de atitude e um sentimento de amor para com Deus acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos adorar a Deus de forma completa e genuína. Mas não esqueça da sua atitude. Assim como Deus falou muito forte comigo ao meu coração esse ano e continua falando, tenha atitude, Mateus. Você quer alcançar algo? Eu coloquei um sonho no seu coração, eu me revelei a você, tenha atitude. Vá atrás, corra atrás, me busque, clame, ore, leia a palavra, acorde cedo, mas demonstrem atitude. Tenha atitude, meus irmãos. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração sobre atitude. Que não é fácil. Para mim seria tão prático eu preparar algum alimento que já estivesse pronto, pegar uma embalagem, abrir, colocar no micro-ondas 1 minuto e me alimentar. Mas se eu queria ter uma saúde melhorada, queria incrementar a minha alimentação, eu preciso ter atitude. E aí como que Deus pôde colocar uma alegria tão grande no meu coração em ver o meu prato todo preparado por mim. Minha esposa, claro, de forma maravilhosa, preparou a carne, já deixou praticamente pronta, apenas para eu grelhar. Mas eu pude preparar toda a minha refeição, cortando tudo direitinho, me trazendo alegria no coração. Através de uma atitude, Deus transformou aquilo que eu sentia, porque eu não tenho aptidão para a cozinha, não gosto de estar na cozinha. Mas quando eu estou ali preparando o alimento, Deus muda, Deus transforma, me alegra. E Deus tem me feito até me alegrar preparando o meu alimento. Consigo fazer de forma maravilhosa? Muitas vezes não, é verdade. Muitas vezes um pedaço é maior que o outro, mas eu estou praticando. Porque Deus me mostrou que eu preciso ter atitude. Tenha atitude, meu irmão. Não desista. Continue remando, que você chegará do outro lado. Continue clamando, orando, buscando. Porque é isso que Deus quer de nós, como verdadeiros filhos de Deus. Eu louvo ao Senhor por esta palavra que eu pude compartilhar com os irmãos, que tanto tem mexido comigo, tem gerado frutos dentro de mim. Eu gostaria de compartilhar e para mim foi maravilhoso. Porque quando Deus fala conosco é algo incomparável. É uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande servir a esse Deus. Que a decisão que eu tive, assim como Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, que eu tinha que crer no meu coração que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e declarar com a minha boca. Eu precisava de algo de dentro e uma atitude. Foi a melhor decisão e atitude que eu tomei na minha vida. Porque a presença de Deus me basta. Aleluia! Aleluia! Vamos orar, meus irmãos. Agradecendo a Deus por este momento. Eu gostaria mais uma vez de entregar nossas causas nas mãos dele. Continue orando por mim, pela minha família. E eu amo os irmãos, amo estar na presença dos irmãos, com vocês. Continuo com saudades. E em breve estaremos juntos. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer a cada dia. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus, porque tu és o nosso Deus forte. Tu nos sustenta com a mão poderosa, Senhor.
Tu nos abraça, nos acolhe. Tu estás presente ao nosso lado todos os dias, Senhor. Um Deus tão grande que toda a terra é como estrabo para os seus pés. É apenas como um local para tu repousar os seus pés, tamanha a tua grandeza, Senhor. Mas tu tem prazer em se relacionar conosco, Deus. E tu habita hoje dentro de nós, Senhor. Teu Espírito Santo cada vez mais seja presente em nossas vidas, nos encha, nos direcione a cada dia, Senhor. E nos ajuda para que em nossas atitudes possamos demonstrar que somos filhos de Deus, Pai. Que possamos ter autoridade, Deus, em demonstrar amor, piedade, Deus, em dar a outra face, em dar a nossa capa e andar mais uma milha, Senhor. Porque Tu estás conosco. Tu estás conosco, Senhor. Pai, toma nossas causas em Tuas mãos. Eu creio, Senhor, que no tempo certo Tu agirá. Tu não se antecipa e nem se atrasa. Tu sabes o tempo perfeito. Tu sabes a nossa estrutura. Tu sabes aquilo que tem tentado tirar o nosso sono. Tu sabes aquilo que nos preocupa, Pai. Tu sabes também aquilo que nos alegra. Senhor, continua conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor. Pai, eu também te peço pela família da nossa irmã Vilma, Senhor, que eu tanto amo, Pai. Deus, consola o coração de cada um, Pai. Blinda, Senhor, esta família. E que Tu possas cada vez mais estar se revelando, Senhor. Revelando quem verdadeiramente Tu és. Revelando para cada um, Senhor, a verdadeira identidade que há em Ti, Pai. Assim como a Tua palavra diz que nós precisamos olhar para a Tua palavra para vermos quem verdadeiramente somos em Ti, Senhor. Que cada um, Pai, possa ter essa autoridade de reconhecer, Deus, e esta alegria de quem és em Ti, Senhor. Deus, que mesmo neste momento tão difícil, Tu possas consolar a família da nossa irmã Vilma, Pai. Cada um, Senhor, cada coração, Deus. Toma cada familiar, Pai. Não é fácil. Ajuda também, Deus, os familiares do Vinícius, Pai. Um colega meu de trabalho que faleceu no dia 8, Senhor. Pai, toma cada um, que mesmo nesse momento difícil, Deus, Tu possas se apresentar. Eu sei que Tu se faz presente. Em nome de Jesus, Senhor. Toma também, Pai, a nossa irmã que estava com a dor no ombro, a mãe do nosso presbítero Magno, Pai. Eu sei que Tu pode, neste momento, liberar a cura, Senhor. Em nome de Jesus, toca, Pai, derrama do Teu bálsamo, Senhor, do Teu óleo. Abençoa também as causas que eu não pude ler aqui, Senhor, não consegui, mas Tu anotou, Tu conhece, Tu sabes, Pai. Entra com providência. Deus, se for da Tua vontade, abrevia o tempo, Senhor. Mas opera milagrosamente, Senhor. Porque nós cremos em Ti. Olhamos para o alto, confiamos que o nosso socorro vem de Ti, Senhor. Queremos continuar tendo atitude, Pai, fazendo conforme a Tua vontade. Mas nós sabemos que o impossível só Tu podes fazer, Senhor. Abrir caminho onde não existe, só Tu podes fazer, Pai. Em nome de Jesus. Continua tomando as nossas famílias, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que cada um possa continuar cumprindo o Teu papel, Pai, dentro das famílias. Que possamos ter famílias abençoadas, blindadas, protegidas e cheias de Ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia!